Irmãos, abramos nossas Bíblias novamente na primeira epístola de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Querido Pai Celestial, com grande expectativa nos nossos corações, nos reunimos nessa manhã. Voltamos nossos olhos firmemente para Teu Filho, para que vejamos algo mais das Suas belezas, de Suas riquezas, da beleza de Sua palavra, da soberania e da graça, por meio da qual fomos chamados para sermos Teus. Continuamos suplicando a Ti Tua presença, Tua instrução, Teu falar direto ao nosso coração. Encontre o Teu caminho entre nós nessa manhã. Tu és o pão da vida e queremos nos alimentar de Ti nessa manhã. Queremos beber de Tuas fontes. Esperamos em Ti, Senhor. Nos cobre com Teu nome santo, vitorioso e provedor para esse tempo de comunhão na Tua palavra. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Apenas recordando rapidamente que introduzimos então ontem pela noite, nosso encargo para esse final de semana é com relação ao sacerdócio santo e a adoração, estando então atrelada a esse serviço para o qual nós fomos chamados a prestar diante de nosso Senhor. Nós vimos aquele importante verso de João 20:17, quando o Senhor encarrega, podemos dizer assim, Maria Madalena de ser sua mensageira para os discípulos, quando ele diz: vai ter com meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então dissemos que essas duas linhas são como fios de ouro que percorrem as Escrituras de Gênesis a Apocalipse, a linha da filiação e a linha do sacerdócio. Citamos Hebreus capítulo 5, versos 5 e 6, quando naquela descrição da Epístola aos Hebreus, o autor faz duas referências ao nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, dizendo, citando o Salmo, que diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E logo em seguida, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E como falamos, claro, essas duas citações na Epístola aos Hebreus, como tudo nas Escrituras, não são aleatórias. Exatamente porque essa linha da filiação e essa outra linha paralela do sacerdócio percorrem consistentemente toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E lemos em Apocalipse 21, aquele versículo onde essas duas linhas se confluem, quando aquela voz diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, na consumação final de todas as coisas e da intenção de Deus ao nos redimir. Sua intenção é essa: ser nosso tabernáculo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus mesmo habitará com eles, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e etc. Então depois diz: eu lhe serei Deus e ele me será filho. Então a linha do sacerdócio e da filiação, elas se confluem nessa etapa final maravilhosa, quando nós estaremos face a face com nosso Senhor. Agora Apocalipse 22, 4, que também lemos ontem: os seus servos, os seus sacerdotes, o servirão, contemplarão
a sua face, e nas suas frontes estará escrito o nome dele. Então, por aí entramos na reunião anterior e também concluímos citando as 4 sessões do capítulo 33 do livro de Êxodo, onde há um clamor expresso por Moisés para que Deus não apenas dê a presença dele naquela jornada com os seus no deserto, mas que também ande com eles, dê sua presença, ande com eles e mostre-lhe a sua glória. Então examinamos isso ontem à noite, procurando ver a base veterotestamentária do assunto do sacerdócio. Mas a nossa carga, é claro, sobretudo, ela está no assunto do sacerdócio santo do Novo Testamento, que é o sacerdócio final, definitivo. Nós somos os sacerdotes do Deus Altíssimo. O Senhor Jesus é o Filho e nós somos os muitos filhos. O Senhor Jesus é o sacerdote e nós somos os sacerdotes na casa de Deus. Sempre ministraremos a Deus como filhos sacerdotes. E como falamos ontem, nenhum ser criado por Deus tem o mesmo privilégio que nós. Nem anjos, querubins, arcanjos, seja lá o que for. Nenhum deles ministra a Deus como filhos, não participam da vida, da natureza e da glória essencial de Deus, refletem algo da glória de Deus, mas não têm participação na vida e natureza de Deus. E da mesma maneira no sacerdócio. É dito dos anjos em Hebreus 1 que eles são espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então eles têm um ministério de serviço, sim, certamente. Os anjos são servos. Aquele que dos seus anjos faz ventos, e dos seus ministros, que são os anjos mesmo, labaredas de fogo, diz o Salmo. Mas não servem a Deus com a qualidade do serviço que nós servimos, porque somos filhos e somos, ao mesmo tempo, sacerdotes. Então vamos voltar hoje, mais uma vez, para esse tema central que nós lemos em 1 Pedro capítulo 2. Quando o Senhor nos chamou, nós vimos no verso 4 do capítulo 2 de Pedro, que nosso Senhor Jesus, em primeiro lugar, é a rocha, a pedra que vive. Aquela rocha mesmo que foi tipificada por uma pedra real, uma pedra espiritual, Paulo chega a chamar em 1 Coríntios 10, a pedra espiritual que o seguia. Então, essa rocha é o próprio Cristo, e nós também, como pedras que vivem, isso fala, obviamente, nessa figura aí, está implícita a comunhão de natureza. Ele é pedra, nós somos pedra. Tu és Simão, mas tu serás pedra, Cefas, diz o Senhor a Pedro. Então nós mesmos, como pedras, plural, que vivem, sacados, cortados da pedra, comunhão de natureza, de essência, vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados. Quando o Senhor nos chamou, nunca foi intenção que nós fôssemos apenas um monte de pedras vivas. Uma das lamentações de Jeremias, no seu pequeno livro de 5 capítulos, as lamentações, é essa. É que quando Jerusalém foi destruída, as pedras do santuário estavam espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. E esse era um dos clamores de Jeremias. Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas? Aparece 5 vezes no livro de Lamentações a expressão errar, no hebraico, que significa como, uma expressão de uma interjeição, uma exclamação, como. E o espanto de Jeremias, conhecendo a glória daquela cidade, do chamamento de Deus para com aquela cidade, agora possivelmente numa caverna, no outeiro do Gólgota, Jeremias contempla Jerusalém destruída. Então escreve as suas lamentações, e uma delas é essa: como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Quando nós contrastamos essa lamentação de Jeremias com esse verso que lemos em Pedro, parece que tudo fica mesmo tão claro para nós. Vós, como pedras que vivem,
Fomos chamados, nós, para sermos casa espiritual. Não pedras, cada uma cuidando dos seus interesses próprios. Não pedras, cada uma encontrando um centro que considera apropriado de reunião. Mas pedras que foram chamadas para ser edificadas juntas, uma casa espiritual. Porque só assim Deus terá um sacerdócio santo. Na prática, porque em Cristo é verdade que nós já somos. Mas, irmãos, nós somos tanta coisa em Cristo, que na verdade nós não temos muitas vezes quase experiência nenhuma em nossa vida prática. Nós somos tudo em Cristo, assim como Cristo é tudo em nós. Ele é nossa sabedoria, justiça, santificação, redenção e muito mais. Mas o quanto disso é a nossa experiência? Então, como realmente precisamos enfrentar diante do Senhor o desafio que temos? Cada um na esfera daquilo que o Senhor tem concedido. Nós não damos passos maiores com nossas pernas. Isso não é proporção da fé, conforme Paulo nos orientou tão bem em Romanos. Que seja a segunda proporção da fé, que seja a segunda medida da fé. Mas nós temos que dar passos segundo a proporção e a medida da fé. E nossa fé é baseada em quê? Nós temos fé na fé? Ou nós temos fé, nós temos unido o nosso coração naquilo que de Deus tem sido revelado a nós em Cristo? Essa é a medida de nossa fé. Então, nosso chamamento não é para que sejamos apenas pedras, nem um monte de pedras, mas pedras edificadas casa para que Deus tenha um sacerdócio santo. E possamos oferecer a Ele sacrifícios espirituais agradáveis. Então há uma boa lista desses sacrifícios espirituais no Novo Testamento. Não é assunto exatamente para agora, mas há uma lista muito interessante. Tanto as funções dos membros no corpo de Cristo, como de modo geral, o que significa esse oferecer a Deus sacrifícios espirituais por meio de Jesus. Palavras aí de Pedro. Por exemplo, em Hebreus, o autor de Hebreus diz que nós devemos oferecer a Deus sempre, por meio de Jesus, sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. E não negligencieis a hospitalidade mútua, a cooperação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Veja. Então há muitos textos no Novo Testamento que falam o que realmente esse sacerdócio santo faz para Deus, no sentido de servi-lo. E quão preciosas são essas listas, tanto das funções, quanto podemos chamar, num sentido mais amplo, dos serviços, como é mencionado aí até mesmo a hospitalidade. A hospitalidade é o sacrifício espiritual, um serviço espiritual que Deus se compraz. Mútua cooperação também, como o autor de Hebreus diz. Com tais sacrifícios, Deus se compraz. Irmãos, nós não temos muito a aprender com relação à mútua cooperação? Não temos? Ah, como temos, irmãos. Talvez um dos maiores desafios da cristandade hoje seja a mútua cooperação. Porque nós gostamos muito da palavra unidade, mas é unidade de acordo com o nosso ponto de vista do que deve ser a unidade. Uma das maneiras mais eficientes de provocar divisão no corpo de Cristo é pregar sobre unidade. É o caminho mais rápido. À medida em que a glória de Cristo é vista, então nós experimentamos verdadeira unidade. Primeiro porque ela já foi estabelecida na cruz do nosso Senhor. Ela é um fato espiritual, que não fomos nós que promovemos, mas foi o Senhor ascendido aos céus, quando derramou do seu trono o Espírito Santo. Um Senhor, uma fé, um Espírito, um Deus e Pai, um batismo, uma só esperança da vossa vocação. Somos um em Cristo Jesus. E nada vai mudar esse fato. Mas, de novo, o quanto conhecemos isso em nossas experiências. O quanto nós batalhamos pela fé comum. O quanto nós aprendemos a cooperar nas nossas diferenças. Esse é o nosso desafio. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E não negligencieis a hospitalidade e a mútua cooperação, porque com tais sacrifícios Deus se compraz. Então hoje, nesse primeiro tempo, nós vamos buscar ainda fazer uma aplicação, usando ainda alguns princípios do Velho Testamento,
registrados no Velho Testamento. Vamos colocar a frase exatamente, porque não existe princípios do Velho Testamento e princípios do Novo Testamento. Existem apenas princípios de Deus, como estão no Velho e no Novo Testamento. Aliás, o Novo Testamento só tem valor para nós por causa disso. Senão nós poderíamos descartá-lo e ficarmos apenas com 27 livros e deixarmos os 39 como assunto passado. Não podemos fazer isso, porque o Novo Testamento vai nos dizer que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Hebreus vai dizer que tudo aquilo que o Senhor fez, por exemplo, com relação ao tabernáculo, Moisés, Pentateuco, é uma parábola para os dias presentes. 1 Coríntios 10, Paulo vai dizer que aquilo que o povo de Israel passou no deserto é uma longa história, há muitos livros para nos falar sobre isso e os princípios envolvidos, que isso foi para advertência nossa. Palavras de Paulo em Coríntios 10. De nós sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, claro que nós não poderíamos, mesmo entendendo que o Velho Testamento é a palavra de Deus, nós considerarmos palavra de Deus do Velho Testamento, porque isso na verdade não existe. Deus é um só, seu caráter é eterno, seus princípios são universais. Então nós estamos vendo os princípios de Deus na linguagem tipológica, figurada do Velho Testamento. Então hoje, nessa primeira sessão, nós vamos buscar, com a ajuda do Senhor, fazer duas coisas e vamos precisar ser muito objetivos para podermos cumprir essa tarefa. Nós vamos fazer um voo panorâmico, com a ajuda do Senhor, no livro de Esdras. E então nós vamos examinar alguns versículos de Romanos 12. E vamos procurar ver esse sacerdócio santo em funcionamento, nesse primeiro texto, Romanos 12, na segunda parte dessa primeira sessão. Então, mais tarde, no segundo tempo que teremos ainda nessa manhã, nós vamos avançar ainda mais para esse assunto, dessas qualidades essenciais do sacerdócio santo no Novo Testamento. Então, primeiro, com esse pano de fundo que já citamos, vamos abrir o livro de Esdras. Os irmãos sabem que o nome Esdras é muito significativo. Ele significa ajuda, ou significa também auxílio, a mesma ideia. Nós sabemos que Esdras foi, sobretudo, o homem da palavra. É dito no seu livro, no capítulo 7, verso 10, que Esdras havia disposto todo o seu coração, não seu intelecto apenas, não suas energias, suas forças, sua disposição, mas o seu coração. E com isso a Bíblia quer dizer seu tudo, tudo o que ele era. Esdras dispôs seu coração, capítulo 7, verso 10, para buscar a lei do Senhor. Veja a sequência desses verbos. Esdras aplicou seu coração primeiro para buscar a palavra do Senhor. Em seguida, o próximo verbo, para a cumprir ou a obedecer, responder a ela. Que valor teria a palavra de Deus para nós como conhecimento intelectual? Nenhum. Um servo de Deus do passado já disse assim: no mundo físico, a distância entre o cérebro, o intelecto e o coração não chega a 50 centímetros. Mas no mundo espiritual, é a distância entre o inferno e o céu. Compreendeu o que ele quis dizer? Quando as verdades, mesmo sendo verdades, permanecem apenas em nosso intelecto, esse é nosso inferno. Mas quando as verdades de Deus ganham o nosso coração, esse é o céu. Porque nós realmente experimentamos uma vida de relação com Ele, de união com Ele. A.W. Tozer, considerado um profeta de Deus, e sem dúvida foi, do século XX, do século passado, um dos mais proeminentes. Ele disse certa vez algo tão lindo, aliás, ele disse muitas coisas lindas. Acho que há jovens aqui, penso eu, pelo menos que foram criados em famílias cristãs ou que se converteram cedo, que devem ter lido obras de A.W. Tozer e devem ter sido profundamente encorajados. Jovens de hoje ainda continuam sendo encorajados por essas obras. Tantas obras maravilhosas. Conhecimento de Deus, Segredo do Poder Espiritual, A Raiz dos Justos, A Procura de Deus, todas essas são obras de Tozer. E certa vez ele disse assim: quando nós ouvimos a palavra de Deus, se essa palavra não passa pelo filtro das lágrimas de nossos olhos, elas têm pouco proveito para o nosso coração.
Não é maravilhoso? Por isso aquele texto de Lucas 24 é tão lindo. Ardia o coração daqueles discípulos quando o Senhor falava com eles a respeito das Escrituras. Por isso, quando o Senhor faz menção de passar adiante, seguir o caminho dele, o que eles falam? Já se faz tarde, o dia já declina, fica conosco. Então o Senhor entra na casa deles, assume uma posição de anfitrião e parte o pão. E quando ele parte o pão, seus olhos foram abertos e eles viram que era o Senhor. Ah, irmãos, quanto o Senhor deseja ter uma relação com o nosso coração, mais que com o nosso intelecto. Graças a Deus o intelecto está incluído. Que bom, porque podemos ter mentes transformadas. Mas também bendito seja o Senhor, porque a relação que Ele busca não é relação com intelectos, mas é relação com o coração. Então, Esdras capítulo 1, versículo 5, é aqui que o assunto começa. Quando o testemunho, coloquemos assim, do sacerdócio de toda a nação, sem dúvida, como vimos ontem, representada pelos levitas. Os que estiveram aqui ontem, então acompanharam esse primeiro ponto. Mas Deus não chamou, em princípio, os levitas para serem o povo sacerdotal. O Senhor chamou todo o povo para ser povo sacerdotal. Êxodo 19, 3 a 6, que já lemos ontem, não vamos voltar nesse texto. Vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa. Todo o povo. Propriedade peculiar. Já examinamos ontem esse assunto. Então nós fomos no capítulo 19 de Êxodo para o 32. E no 32 o povo mostra o que realmente ele queria. Eles fizeram para si um Deus de ouro e o adoraram. Então Moisés desce do monte, vê aquela cena, quebra as tábuas e diz algo: quem é do Senhor, junte-se a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. A partir daí, esse grupo da tribo de Levi se torna o representante espiritual e sacerdotal de todo o povo. Mas essa não era a intenção de Deus. A intenção está no capítulo 19. Acho que isso é muito claro para todos nós. Então nós vimos Malaquias 2, quando 1000 anos mais ou menos depois, o Senhor está lembrando disso, que Ele fez uma aliança com Levi de vida e paz, que eles se apartaram da iniquidade, o quanto o Senhor memorava Levi e a tribo sacerdotal, por causa desse apartar naquela ocasião chave da relação do povo com Deus, quando o bezerro de ouro estava erguido. Então quando Moisés dá essa palavra para todo o povo, veja, ele dá para todos. Quem é do Senhor? E ali podiam vir quem quisesse. Quem é do Senhor? Foi a pergunta. Ajunte-se a mim. E é dito que se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E os outros? Por que não se ajuntaram? Então o Senhor coloca a tribo de Levi como sendo sempre o princípio do remanescente. O Senhor coloca, digamos, a tribo de Levi no lugar de todo o povo de Israel. E com aquela tribo ele teria intimidade. Para aquela tribo ele falaria diretamente. Eles teriam acesso ao santo lugar. O povo, de forma nenhuma. Um deles teria acesso ao santo dos santos. O povo, de forma nenhuma. Mas o desejo do Senhor nunca foi esse. Então, queridos irmãos, aqui está mais uma vez. Agora todo o povo se degrada. Jerusalém é assediada, assolada, 3 invasões sequenciais na história. Finalmente o último rei é levado cativo para a Babilônia e se passam 70 anos. Ou seja, o testemunho do Senhor no que concerne a terra está perdida, está arruinada, totalmente arruinada. 70 anos se passam, o Senhor disciplina seu povo, mas Ele não pode negar nem o seu nome e nem a sua aliança. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Que maravilha! Então 70 anos depois desse filho rebelde que queria chupar sorvete o tempo todo e roubava sorvete do pai na geladeira, quando o pai coloca o filho para comer 2 quilos de sorvete, então o filho aprende que comer sorvete assim é perigoso.
Então o Senhor mandou esse filho para a terra dos ídolos, e eles ficaram adorando ídolos 70 anos. E eles se intoxicaram de tal maneira, se enfararam dos ídolos, que ao cumprirem 70 anos o Senhor os chama da Babilônia. E a história está aí para nos dizer: nunca mais a nação de Israel se envolveu com idolatria. O Senhor os curou, dando a eles sobejamente aquilo que eles queriam. Essa é uma das maneiras de Deus nos curar, irmão. Quando nós queremos às vezes muito dinheiro, Deus nos dá muito dinheiro. Ele vai nos curar através disso. Quando nós queremos muito, seja lá do que for, o Senhor pode nos dar. Quando nós queremos muito dos gozos e prazeres do mundo, Ele pode nos dar, Ele pode abrir a porta para nós. Nós vimos lá buscar, até que nos enfaremos e Ele nos cure, só por sua fidelidade. Nós não podemos brincar com essas coisas. Então o Senhor disciplinou o seu povo 70 anos assim: vocês querem ídolos? Ídolos eu vou lhes dar. Eles tiveram ídolos por 70 anos, mas agora chegou o tempo, ao se cumprirem os 70 anos, conforme dito pelo profeta Jeremias. Lembra-se? Palavra do Senhor foi dada. Que maravilha, não é? É como o Senhor entregando o filho e dizendo: vai, filho, mas você vai voltar. Mais ou menos como o pai do pródigo, esperando o filho lá na varanda, digamos assim, não é? Então, ao se cumprir a palavra da boca de Jeremias, 70 anos, está na hora. Então o que o Senhor faz? Ele chama o seu servo Ciro, que ele citou o nome dele através de Isaías quase 100 anos antes dele nascer. É assim que Deus faz. Eu levantarei Ciro, meu pastor. E esse Ciro nunca conheceu Deus. Ele foi um vaso usado por Deus, assim como o Faraó também foi. Mas não conheceu a Deus, não temeu a Deus. Ele entendeu de alguma maneira que era sobre ele que Deus estava falando, através de Jeremias. Então ele libera aquele decreto real e o povo sai. Mas sai como? Então nós temos aí o verso 5. Verso 5 do capítulo 1 de Esdras. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, veja aí, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subir e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Que verso importante, porque nós já vimos que o Senhor destacou a tribo de Levi em Êxodo 32, para ocupar uma posição que era de todo o povo. Isso já está claro para nós. Quando muito tempo depois todo esse testemunho é degradado, 70 anos de cativeiro, o Senhor vai agir sobre o mesmo princípio, o princípio dos remanescentes. E de novo uma palavra geral, assim como lá em Êxodo 32. Aqui também essa palavra geral é dada. Qual é a palavra geral? Quem dentre vós é do seu povo, que suba. Essa é a palavra geral. Quem são os que subiram? São aqueles que deixariam para trás casas, prosperidade. Aí está a história para nos dizer. Os judeus prosperaram na Babilônia. Os judeus inventaram a sinagoga na Babilônia. Ali eles tinham um culto. Veja, a consciência religiosa podia ser aplacada. Lia os salmos, liam a Torá, cantavam os salmos, faziam suas orações, tudo para aplacar uma consciência religiosa. Mas o que eles não tinham na Babilônia? Eles não tinham o mais importante, o central. Eles não podiam ter nem altar e nem oferecer sacrifício, porque seria uma profanação. Eles não poderiam levantar um altar em nenhum lugar que não fosse em Jerusalém, onde estava o nome de Deus, a vontade de Deus e a glória de Deus. Então quem são os que saíram da Babilônia? Guarda essas três coisas. São aqueles que de alguma maneira tinham encargo pelo nome de Deus, pela vontade de Deus e pela glória de Deus. Esse saiu da Babilônia. Os outros cuidaram dos seus próprios negócios. Esse remanescente foi colocado na posição responsável de todo o povo. Então um remanescente voltou. Na primeira leva, em torno, quase 50 mil pessoas, contando todos, inclusive os servos. A lista está aí em Esdras capítulo 2. 49 mil e alguma coisa. Quase 50 mil pessoas. Agora, o que aconteceu quando eles retornam? Aí estão sacerdotes, aí estão levitas, aqui está nosso foco principal. O Senhor está recuperando aquilo que estava deteriorado. Esdras, o escriba, não fez parte dessa primeira leva de cativos. Nós só vamos encontrar Esdras lá no capítulo 7, aqui do livro dele, porque ele vem com uma segunda leva de cativos. Na primeira,
apenas Josué e Zorobabel, que era líder civil, Zorobabel, e líder religioso, Josué. E retornaram então com o povo. Com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Temos aí no versículo 5. Agora, vamos ao capítulo 3, rapidamente. Capítulo 3, verso 3. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Está vendo o serviço sacerdotal? Aqui, claro, na tipologia, o serviço sacerdotal do Velho Testamento. Primeira coisa que eles se preocuparam: temos que colocar o altar de pé. Irmãos, aqui temos lições tão interessantes. Primeiro, já falamos que na Babilônia não havia o altar. Então, e nem poderia haver. Mas havia o culto. Mas era um culto sem altar. Hoje, queridos irmãos, culto sem altar, infelizmente, tem sido uma grande marca no meio do povo de Deus. O que é culto sem altar? É um culto que não está baseado na revelação da glória, da centralidade da glória, da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. O altar no Velho Testamento sempre tipifica a cruz no Velho Testamento. Como poderia ser diferente? Onde os animais eram oferecidos no Velho Testamento, o altar é a figura do lugar onde o nosso Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, foi oferecido. Então o altar sempre tipifica a cruz. Por que eles retornaram da Babilônia e se preocuparam em colocar altar de pé? Não é nem mesmo lógico, porque a lógica militar não seria essa. Eles são um bando de cativos, não são guerreiros, não é um exército, é um bando de civis que vão para uma terra destruída, uma cidade destruída, exposta a feras e a inimigos. Logo no capítulo 4 de Esdras já vamos ver os inimigos, os adversários. Como que eles, chegando lá, não se preocuparam em edificar os muros primeiro? Não é? Porque eles sabiam, como povo da aliança de Deus, que se a relação deles com o seu Deus, eu serei seu Deus, eles serão meu povo. Se a relação deles com o seu Deus estivesse correta, baseada no altar, eles não precisariam temer os seus adversários. Isso é uma lição extremamente importante. Então eles buscaram colocar o altar sobre as suas bases em primeiro lugar. Se a relação com Deus estiver acertada aqui, não precisamos temer nenhum dos nossos inimigos, porque o altar fala da supremacia, da centralidade da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Todo culto é baseado nisso. Todo o nosso serviço sacerdotal é baseado nisso. Do contrário, irmãos, é um serviço feito na energia da carne, seja na energia intelectual, seja na energia do que for, feito na energia da carne. Então, firmar o altar sobre as bases. Importante, princípios do sacerdócio. Como nós podemos servir a Deus hoje? Qual é a base do nosso serviço? O que nós buscamos com o nosso serviço? Se não é a revelação das glórias da pessoa e da obra do nosso Senhor, esse serviço não serve para nada. Quais são os instrumentos com os quais servimos? As armas da nossa milícia não são carnais. E quando Paulo quer dizer carnais, ele quer dizer da natureza humana, da oratória, da eloquência, da sabedoria humana, da filosofia, seja lá do que for. As armas de nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Que maravilha! Porque o altar fala disso. O altar fala da centralidade, ele é central, e fala da supremacia da pessoa e obra do Senhor Jesus. Vamos deixar isso muito claro no nosso coração, irmãos, porque nosso encargo para esses dias é sacerdócio santo. Como nós podemos servir? Sem visão crescente, cada vez mais aprofundada, das glórias da pessoa e da obra do nosso Senhor, não podemos servir ao nosso Senhor. E também somos inúteis para os nossos irmãos. A videira não foi destinada a ser bela.
Aliás, ela em si não é bela. Ela é toda torta, ela é um cipó, uma trepadeira, não é? Não foi destinada à ornamentação. A videira foi destinada à frutificação. Então, queridos irmãos, o altar é central no nosso sacerdócio santo. Supremacia, centralidade da pessoa e obra do Senhor Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Segundo elemento, também numa visão rápida, precisamos concluir isso para já avançarmos um pouquinho mais. Versículo 10 e 11 do próprio capítulo 3. Vá apenas olhando, não vamos ler nada. A ideia aqui é apenas panorâmica. Você pode ler. Versículos 10 e 11, os alicerces do templo são lançados. Uma relação muito linda. Quando nós vemos aqui, verso 10, os edificadores lançaram os alicerces do templo. Ora, se conhecemos a palavra, se conhecemos a relação entre Velho e Novo Testamento, se sabemos que essas coisas são tipológicas, que o altar é a cruz de Cristo, que o templo é a casa de Deus, na verdade, em primeiro lugar, é o próprio Senhor Jesus. Ele é a casa de Deus com os homens, o tabernáculo de Deus com os homens, e por consequência a igreja. Vós sois o santuário do Deus vivente, Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, né? Isso tudo é claro para nós. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus o Espírito. Efésios capítulo 2. Então tudo isso é claro para nós, graças ao Senhor. Então quando olhamos aqui para a tipologia, não tem como nós não lembrarmos do livro de Atos capítulo 2. Lançando os alicerces do templo, os edificadores. É isso mesmo que estava acontecendo lá. Então lá esses alicerces são descritos assim. O que são os alicerces do templo de Esdras 3:10 na linguagem do Novo Testamento? Atos 2:42 em diante. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, etc, etc. Esses são os alicerces. É assim que eles perseveravam. Agora, como ter alicerce sem altar? Se a glória, supremacia, centralidade da pessoa e obra do Senhor Jesus não têm sido vistas e cada vez mais profundamente vistas e amplamente vistas, com o que nós vamos edificar? Qual é a doutrina dos apóstolos? Será que Atos responde para nós? Responde sim. Atos 4:32 é dito assim, que os apóstolos não cessavam de pregar e de ensinar. Veja qual era o ensino deles: que Jesus é o Cristo. Essa é a doutrina dos apóstolos. Não é um compêndio de teologia sistemática. O ensino dos apóstolos é sobre a glória da pessoa e da obra de Cristo. Então, irmãos, aí estão os alicerces. Capítulo 4, também só uma panorâmica. Oposição. E queria citar para nós, sacerdócio santo do Novo Testamento, que os princípios espirituais da oposição do inimigo sobre nós, os filhos sacerdotes, não mudou a sua maneira e a sua estratégia. Veja o que os adversários fizeram quando esse remanescente que ocupou o lugar do povo fez quando retornou para Jerusalém e edificou o altar. Enquanto não havia altar, tudo certo com os adversários. Mas quando o altar é edificado, problema com os adversários. Porque agora não tem lugar mais para esse nome ou para aquele nome. Agora não tem lugar mais para essa ou para aquela escola, para esse ou aquele pensamento. Tendas, pequenas tendas. Mas agora o altar é colocado sobre suas bases. Então agora problema para os adversários. Porque esse povo está cultuando. Irmãos, enquanto nós estivermos discutindo, não tem problema para o adversário. Enquanto nós estivermos debatendo, nenhum problema. Mas quando nós estivermos cultuando, então ele tem um grande problema. E era isso que era feito no altar. Sacerdócio santo e adoração. Altar. Em seguida, fundamentos. Aumentou mais ainda o problema. Porque agora esse povo está sendo levado a um conhecimento mais real, íntimo, profundo da glória, da pessoa e obra do seu Senhor Jesus. Esse é um grande problema. Então, imediatamente no capítulo 4, você tem aí o capítulo todo. Oposição.
essa oposição se manifesta com vestes diferentes. A primeira delas é muito interessante. Verso 2: deixar-nos edificar convosco. Ecumenismo. Vamos colocar todos os gatos no mesmo balaio. Você já colocou gato no balaio? Balaio é uma linguagem de mineiro, né? Balaio é um cesto de palha. Coloque os gatos no mesmo balaio e você vai ver o que acontece, não é? É grito e unha para todos os lados, né? Então, a tática primeira do inimigo: deixe-nos servir convosco. Irmão, essa continua sendo a tática mestra do adversário do Senhor. Mistura. Lembra o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 2? Nós não estamos como muitos, mercadejando, adulterando, é a palavra no grego literal, para mercadejar, adulterando a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versos 15 e 16. Antes, na presença de Deus é que falamos, da parte de Deus, com sinceridade. E esse era Paulo e os seus companheiros, e tinham consciência disso. Então, mistura foi a primeira estratégia do inimigo: deixe-nos edificar convosco. Segunda estratégia, a resposta deles foi, final do verso 3: não temos nada convosco na edificação da casa nosso Deus. Não há como ter mistura nesse assunto. Não funcionou a proposta da mistura, vem o verso 4. Então as gentes da terra desanimaram o povo. Queridos irmãos e irmãs, no nosso sacerdócio santo, filhos sacerdotes que nós somos, essa é uma outra arma do inimigo. Como ele tem buscado desalentar os santos, desanimar os santos, prostrar os santos. Nós já repetimos muitas vezes em outras instâncias de comunhão com irmãos, e vamos fazer questão de citar mais uma vez, por causa da urgência da hora que vivemos. Daniel 7:25. Quando é dito que o anticristo, e nessa sombra por um lado nós já estamos vivendo, nós sabemos que não resta muito tempo para que esse mundo realmente entre em uma só política e um só governo mundial. Nós não queremos estar aqui nessa época. Nós queremos que o Senhor nos arrebate para Ele, porque não temos nada a ver com esses dias, não temos nada a ver com esse sistema. Nosso coração não está no mundo, nosso coração está nele, naquele que vem, nosso Senhor. Mas se nosso Senhor tardar por algum motivo ou propósito em seu coração, então nós teremos dias difíceis. E esses dias são descritos em Daniel 7:25 assim: que ele magoará os santos do Altíssimo. E já citamos para os irmãos que a palavra magoar é aramaica. O livro de Daniel foi escrito metade em hebraico, metade em aramaico, porque na época do cativeiro persa, babilônico, persa, eles perderam o contato com o hebraico e aprenderam a língua do conquistador, aramaico. Então, quando mais tarde, em Neemias 8, Esdras se levanta junto com aqueles outros, leem a lei diante do povo, eles têm que ler e dar explicações, porque eles liam em hebraico e tinham que explicar em aramaico, porque o povo não entendia mais hebraico. Então, a palavra magoar ali é aramaica, e ela significa um sentido muito específico. Ela significa um desgaste, aflição, opressão mental, especificamente mental. Em outras palavras, ele esgotará os santos do Altíssimo. Irmão, que estratégia. Aqui em essa palavra usada é desanimando no edificar. Sabe, irmãos, com tristeza, o que alguns anos atrás ouvimos de alguns irmãos em Cristo, que não há nenhuma expectativa antes da vinda do Senhor que realmente haja uma noiva ataviada. Não há expectativa. Nós só temos a confusão após confusão, nós só temos a divisão após divisão. Mas, irmãos, estejamos certos que isso não é assim. O Senhor tem os seus 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, e Ele os terá até a sua vinda. 7 igrejas,
7 vezes, o Senhor diz: ao vencedor eu darei. Ele nunca ficará sem os seus vencedores. Mas nós temos tido esse desejo em nosso coração de sermos vencedores. E nós precisamos ser vencedores sobre tantas coisas, externas e internas. Familiares, pessoais, familiares e corporativas. Ao vencedor eu darei. Que promessa mais maravilhosa. Juntamente com ela, o Senhor diz: qual é a chave para sermos vencedores? Qual é? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a chave para sermos vencedores. Voltamos ao sacerdócio santo, porque quando o sacerdote era ungido, por onde começava essa unção? Pelo lóbulo da orelha direita. Lembra-se? Levítico 8, está lá, Levítico 8. E depois o mesmo óleo era aplicado sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. Tipologicamente maravilhoso. Significa que a chave do nosso serviço sacerdotal, se queremos ser um sacerdócio santo na prática e servir ao nosso Senhor e oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Ele, Ele requer nosso ouvido, em primeiro lugar, não é a nossa boca, nem nossas mãos, nem os nossos pés. Quem tem ouvidos, ouça. Quem fala demais, ouve de menos. Pronto para ouvir, tardio para falar, diz Tiago. E mãos, polegar ungido, não devemos nos envolver com nada e ninguém que não tenhamos consciência que o Senhor está envolvido. Se o Senhor está envolvido, nós nos envolvemos. Se o Senhor não está envolvido, nós não nos envolvemos, porque nós não temos direito de fazer o que Ele não está fazendo. Nosso Senhor Jesus, o Verbo encarnado, diz: eu nada posso fazer de mim mesmo. Isso é pecado. Mas por outro lado, nós temos responsabilidade, nem que seja por um facho de luz que o Senhor nos deu condições de discernir ali, seja numa pessoa, numa família, num grupo de comunhão, seja lá o que for. Mas nós temos convicção dada pelo Espírito do Senhor. O Senhor está ali. Então, queridos irmãos, parte de nossa incumbência sacerdotal é discernirmos isso. Ontem falamos sobre o princípio do tenda e arraial, no capítulo 33 de Êxodo. Lembra? O arraial na confusão, bezerro de ouro e idolatria. O que Moisés fez? Tomou uma tenda e armou fora do arraial. Mas só isso? Josué permaneceu junto à tenda, mas e Moisés? Moisés descia a coluna de nuvem, tinha comunhão com Deus face a face, como o homem fala com seu amigo, Êxodo 33. O rosto de Moisés resplandecia, como Paulo disse em Coríntios mais tarde, né? E então o que mais? E Moisés voltava ao arraial. Para servir o arraial? Não. Para servir ou para atuar em prol dos que estavam ainda no arraial. Uma coisa bem diferente da outra. Mas ele não se furtou a ter comunhão com aqueles que ele sabia que era o povo do Senhor. E nós, irmãos? O que nós somos? Sabe um dos nossos problemas? É achar que nós somos Filadélfia. Mas sabe o que acontece? Quando um grupo de irmãos diz: nós somos Filadélfia, eles já são Laodiceia. Filadélfia não olha para si mesma. Filadélfia não se considera portadora de revelações especiais. Filadélfia não diz: nós temos o que os outros não têm. Nós temos um evangelho do reino, uma compreensão que outros não têm. Essa é a linguagem de Laodiceia, não de Filadélfia. Filadélfia tem pouca força. Filadélfia guarda a palavra da sua perseverança. Filadélfia tem diante de si uma porta aberta pela graça de Deus. Revelação significa essa porta que ninguém pode fechar. Mas ela não se embebeda com essa revelação como se fosse um vinho embriagante e acha que então ela é portadora de verdades que ninguém mais do povo de Deus possui. Pelo contrário, esse não foi o coração de Daniel, esse não foi o coração de Moisés, esse não foi o coração de Paulo.
Paulo disse: eu me faço fraco para com os fracos, para de alguma maneira ganhar alguns. Eu me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Essas não são lições de sacerdócio profundas, irmãos? Quando Paulo diz eu me gastarei, isso é ativo. Quando Paulo diz eu me deixarei gastar, isso é passivo. Compreendeu esse versículo tão lindo? Vamos pensar em um esmeril. Com relação à obra do Senhor, em um aspecto, Paulo via como se fosse um grande esmeril. Ele não via como um lugar onde ele ia obter benefícios pessoais, em nenhum sentido. Aliás, ele condena os que assim fazem. Entre vocês aí, esses que se chamam apóstolos e não são, né? Eles são falsos apóstolos. Eles servem o seu próprio ventre. Lembra? 1 Coríntios 16. Obreiros fraudulentos, Paulo chega a dizer. E a marca era essa. Era que eles buscavam, na comunhão do povo do Senhor, benefício particular, benefício próprio. Esses são obreiros fraudulentos. Então, quando Paulo os designou assim, ele mostra que a chave desse serviço era exatamente esse: deixar-se gastar e gastar-se. Então, como falávamos, vamos pensar nesse grande esmeril. Paulo diz que quando ele via esse esmeril, dificuldades, conflitos, caminhos difíceis, tanta coisa a ser feita, digamos assim. Então ele diz: eu me gastarei. Ativamente ele ia em direção a essa necessidade conforme apontada por Deus. Não a necessidade conforme avaliada de modo natural pelo homem, mas conforme apontada por Deus. Ele ia em direção à necessidade quando Deus o apontava. Mas também o contrário. Quando o esmeril vinha sobre ele, ele não se escondia do esmeril. Compreendeu? Ele diz: eu me deixarei gastar. Então, quando os irmãos vinham com injúrias, quando os irmãos vinham com afrontas, quando os irmãos vinham com perseguição, ele chega a dizer: passando perigo entre falsos irmãos, por exemplo, na lista de 2 Coríntios 11. E é logo no capítulo seguinte, 12 de 2 Coríntios, que ele diz: eu mais me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Se eu mais vos amo, eu serei menos amado. Que linguagem é essa, irmãos? Que maravilha. Então, desanimando no edificar. Logo em seguida, no versículo 4, os irmãos têm aberto ainda, Esdras 4:4. Olha a próxima palavra: inquietando-o no edificar. A arma do adversário é mistura em primeiro, verso 2, deixar-nos edificar convosco. No verso 4, desânimo e desalento. No verso 4 ainda, inquietação. Queridos irmãos, essa arma da inquietação, ela é muito terrível. Porque se o nosso coração está inquieto, desassossegado, nós perdemos a condição de contemplação. Esse é o principal problema nesse assunto. Isaías 30, o profeta disse assim ao povo do Senhor: em vos converterdes e em sossegardes estaria a vossa salvação. Mas vós não quisestes. Antes dissestes: sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Então o Senhor diz: ligeiros serão os vossos perseguidores. Que interessante essa palavra de Isaías 30, não é? Em vos converterdes e sossegardes estaria a vossa salvação. Por que essa linguagem? Porque está aqui o que o Senhor busca de nós. Isso é o que Ele busca de nós. Quem tem ouvidos, ouça, para que possamos ser vencedores com a graça do Senhor. Nos posicionarmos naquele lugar que representa, pela graça e misericórdia do Senhor, todo o povo. Como sempre foi o princípio do Senhor no Velho Testamento. Ele não conseguia lidar com o povo todo. E Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas Ele não conseguia. Por que Ele não conseguia? Porque Ele não tem poder? Não. Porque Ele não vai lidar como rolo compressor. Não é assim o caráter de Deus. Deus não é rolo compressor. Ele vai lidar com o seu povo de acordo com a resposta do seu povo. Até um limite, é claro. Quando o seu povo diz: não, 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 o que nós queremos é ídolo, o Senhor continua lidando. Vão para os ídolos. E ficariam lá eternamente, nunca mais voltariam. Mas Deus, na sua fidelidade, por amor do seu nome, os chama de volta, né? Então é claro, toda a aliança de Deus com o seu povo se baseia no caráter dele.
Mas no trato com seu povo, nessa aliança, ele nunca desconsidera os desejos do coração do seu povo. Ele trata segundo o desejo do seu coração. Quando ele enviou as codornizes segunda vez, comentamos ontem, concedeu o que eles queriam, mas fez definhar-lhes a alma, né? Então, inquietação impermeabiliza o nosso coração, e nós não conseguimos ouvir o Senhor. Por isso é tão perigoso esse assunto do ativismo, irmãos, no meio do povo do Senhor. Nós nos convertemos, agora a palavra de existe para todo mundo pregar o evangelho. Não vejo a hora de eu começar, né? E nós não entendemos que, em primeiro lugar, a obra de Deus somos nós. Nós somos a obra de Deus. Ele tem muito para realizar em nós. Então nós temos que esperar tudo que Ele tem para realizar em nós para depois pregar o evangelho? Não. Porque eu me permito com muita reverência usar uma figura aqui. Quem sabe para nunca mais esquecer. Deus é o único mecânico que conserta o carro em movimento. Não precisa ir para a oficina. Ele conserta andando. Na medida em que vamos caminhando, Ele vai consertando. Ele nos dá luz, nós respondemos, Ele alinha, Ele ajusta, nós vamos um passo mais de luz, Ele corrige um pouco mais, e mais luz, e corrige um pouco mais. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Graças ao Senhor. Mas veja a arma do inimigo tão clara aí. Inquietação. Alguém já definiu inquietação de uma maneira um tanto filosófica, mas acho que nos ajuda quando aplicamos a nossa relação com Deus e uns com os outros. Alguém definiu inquietação assim: é uma incapacidade de estarmos envolvidos no tempo presente. Você já reparou que às vezes está conversando com uma pessoa e você sabe que vai ter que falar tudo de novo porque ela está em outro mundo? Isso é inquietação. É a incapacidade de se envolver no momento vivido. É o cabeça na lua, como nós costumamos dizer. Como podemos ter relação adequada com Deus assim? Não é? Inquietação. O coração não sossega. Porque o coração, em primeiro lugar, a raiz disso é, ele está dividido. E um coração dividido tem muitos compartimentos. Então, quando nós vamos, por exemplo, para a reunião da igreja, nós abrimos o compartimento que na porta está escrito religião. Aí abrimos esse compartimento, vamos lá adorar. E quando essa hora termina, fecha a porta da religião. Agora abro a porta dos esportes. Depois abro a porta dos negócios. E assim nós vamos abrindo várias portas. Um coração departamentalizado. Mas a palavra de Deus diz assim: filho meu, dá-me teu coração todo, não um departamento ou outro, porque dele procedem as fontes da vida, né? Ó, irmãos, não planejava gastar tanto tempo com isso, mas acho que o Senhor tem algum propósito que nós estamos falando. Nós íamos fazer uma panorâmica em Esdras e nosso tempo está esgotando, nós não saímos no capítulo 4. Logo em seguida, no verso 5 de Esdras 4, diz: alugaram contra eles conselheiros, agora mais uma palavra, mais uma arma, para os frustrarem. Então nós temos mistura, desânimo, inquietação, e em quarto lugar, no versículo 5, frustração. E acho que já externamos isso aqui no exemplo que citamos, né? Irmãos que na verdade não creem mais nada, que eles querem ficar quieto ali entre eles mesmos, sua família e Deus, e adorando, e lendo a Bíblia, e tá bom demais, qualquer outra coisa vai causar confusão. Não cremos em mais nada, não cremos em testemunho do Senhor, não cremos em vitalidade da igreja, não cremos mais que o Senhor realmente está edificando uma casa espiritual, um sacerdócio santo, não cremos em remanescentes, não cremos em vencedores, não cremos nem mesmo que Deus está muito interessado na igreja, Ele está mesmo desejoso que seu filho venha e seu filho conserte todas as coisas, né? Frustração no edificar é o que nós temos aqui. Que o Senhor fale de novo ao nosso coração se nós temos estado frustrados no edificar. Só um motivo para estar frustrados no edificar: nós estamos olhando para o lugar errado. Quando João, exilado em Patmos, capítulo 1 do Apocalipse, maravilhoso. Quando nosso Senhor fala com João, digamos, ele se apresenta a João pelas costas, esse tem um sentido muito especial, porque não é normal do nosso Senhor. Nosso Senhor vai se revelar a qualquer um e ele se apresenta de frente, e eles veem o Senhor imediatamente. Aqui o Senhor se apresenta de costa, porque João estava em Patmos, havia cuidado daquelas 7 igrejas da Ásia Menor, conforme a história, por muitos anos,
e foi designado a escrever cartas para ela. João é o último apóstolo, ele irá partir para o Senhor. Possivelmente ele já está com mais de 90 anos, algo em torno disso, quando escreveu o Apocalipse. E ele vai partir para o Senhor. E ele é o último apóstolo. E ele ama o Senhor. E ele viveu para o testemunho do Senhor. O que você acha que está no coração de João? Rachar pedras na ilha de Pátimos? Seu coração está com o testemunho do Senhor. Eu, João, irmão vosso, na tribulação, no reino e na perseverança. Achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor. É isso que está no seu coração. Para onde vai a palavra de Deus? O último apóstolo vai partir. Para onde irá o testemunho do Senhor? O último servo apostólico vai partir. Então o Senhor se apresenta atrás de João, como que dizendo: João, não olhe para o lugar errado. Não olhe para as igrejas. Não olhe para a obra. O mais precioso que isso seja, são minhas igrejas e é minha obra. Mas não olhe para ela. Olhe para mim mesmo. Sua vida vai passar, a minha é indissolúvel. Seu ministério vai acabar, o meu nunca cessa. Eu sou o sumo sacerdote que vive para interceder por elas. Então, quando ele olha para trás, o que ele vê? 7 candeeiros de ouro. Que maravilha! Digamos que aquilo que estava na costa da Ásia, na Ásia Menor, João agora vê nos céus. Aquela cena de 7 igrejas na terra, João agora as vê no céu. Que visão! Quando ele olhava para a terra, quem sabe seu coração muito desalentado. Mas quando ele olhou para a mesma cena, as mesmas 7 igrejas, agora como 7 candeeiros no céu, ele viu um semelhante a filho do homem, passeando no meio dos 7 candeeiros. Então eles são muito claros. O Senhor está dizendo: João, eu sou o fiel sumo sacerdote. Tudo que eu designei, eu irei cumprir. Eu terei meu testemunho na terra. As igrejas são minhas, a obra é minha. Então ele tem a visão do Cristo glorificado, que ele descreve em Apocalipse 1. Tão maravilhosa, irmãos, tão encorajadora para João. E finalmente a carta às 7 igrejas. João estava em risco, sim, de frustração. Exilado em Pátimos. Então a visão de Cristo veio trazer vigor, consolo, alento para João, exilado em Pátimos. Ele ainda teve o privilégio de sair de lá. Ele foi exilado durante o Império Domiciano. Em seguida, ele foi libertado. E de novo, segundo a história e tradição, João foi para Éfeso. E ali ele terminou sua vida, servindo ao Senhor em Éfeso. Depois do capítulo 4 de Esdras, nós temos o templo, a obra do templo, parada por causa da oposição do inimigo. Preste atenção nisso. Capítulo 4 termina com o verso 24 dizendo que cessou, pois, a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém. Parou. Versículo 5, aqui nós temos um intervalo de 15 anos. Então, 15 anos de paralisia. Depois nós temos no capítulo 5, que os profetas Ageu e Zacarias, está lá o livro de profecia deles, do Ageu, do Zacarias, eles estão diretamente vinculados a essa recuperação do testemunho do Senhor. Então é dito no verso 5 que eles profetizaram aos judeus que estavam em Judá e Jerusalém em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Que maravilha! Porque vejam, já eram anos de paralisia. Eles foram ordenados a parar com a obra por uma ordem, decreto imperial. Mas quando eles começaram, eles não precisaram de nenhum decreto imperial. Isso nos chama muita atenção, porque mostra qual é a posição da igreja no mundo. Quando eles retomaram a obra da casa de Deus, eles só precisaram da palavra profética. E a palavra profética trouxe a eles luz, visão e vigor. Então eles fizeram algo, irmãos, que eles poderiam responder com suas cabeças. Eles poderiam ser mortos, porque o decreto real estava em vigência. Parem com essa obra. E eles começaram a edificar preços das suas próprias vidas, por causa da palavra de Ageu e de Zacarias. E que livros são aqueles, né?
Ageu vai dizer: vocês estão envolvidos, preocupados, cheios de interesses próprios, cada um edificando para si mesmo suas próprias casas. Casas apaineladas, como diz lá, bem acabadas. Mas a casa de Deus continua em ruínas. Lembra-se? Então foi essa palavra profética que fez com que o povo colocasse mãos à obra. E eles retomaram a obra. E por incrível, entre aspas, que possa parecer, os inimigos os delataram ao governo e o Senhor interveio. E o governo deu uma autorização para que a obra continuasse. Assim aconteceu. Mas eles não começaram a obra baseada em nenhum edito do governo, mas sim na palavra dos profetas Ageu e Zacarias. Muito importante essa lição. Quando João, aqui vamos terminar essa primeira parte, quando João teve aquela visão no Apocalipse, é dito no verso 16 de Apocalipse 1, uma coisa muito interessante, 3 coisas unidas. É dito que aquelas 7 estrelas que falam dos mensageiros das 7 igrejas, lá está explicado, eles estavam na mão direita daquele que João viu, o Senhor glorificado. Na sua mão direita, 7 estrelas. Na sequência da descrição, o verso 16 diz: e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. E a terceira frase nesse versículo é: seu rosto resplandecia como o sol na sua força. Confira lá. Veja que preciosidade. O Senhor está garantindo para João que as suas assembleias sempre terão os seus mensageiros, porque os seus mensageiros estão na sua mão direita. Mão direita fala de poder, destra, sustento. Os 7 mensageiros, 7 estrelas na sua mão direita. O que esses 7 mensageiros fazem com relação às 7 igrejas? Para que eles servem? Para ser colocados em plataformas de observação no topo da pirâmide eclesiástica? Lá é dito que o seu rosto brilhava como o sol, ou, primeiro, uma espada afiada de 2 gumes saía-lhe de sua boca. Ou seja, há uma relação direta entre os 7 mensageiros e a palavra do Senhor. O Senhor está garantindo na sua fidelidade, só por causa da sua fidelidade, não por causa de nós, que os seus mensageiros terão a sua própria palavra. Aquela palavra que os corta é a palavra que cortaria o povo do Senhor. Terceiro, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Essa relação, essa tríade é muito maravilhosa. Os mensageiros, a palavra viva e o seu rosto brilhando como o sol na sua força. Para que o Senhor, na sua fidelidade, conserva na sua mão direita os 7 mensageiros? Para que a sua igreja nunca deixe de ter a sua palavra e nunca deixe de ver o seu rosto. Porque se isso acontecer, nós não teríamos nenhum testemunho do Senhor. Então Esdras foi consolado quando ele viu a intervenção do Senhor nesse mesmo sentido. 58 anos depois, veio uma nova leva de cativos. E Esdras está liderando essa leva de cativos. E Esdras vai essencialmente, primeiro, 3 coisas se cumprem no ministério dele. Sacerdotal. Lembra que Esdras era um sacerdote. Não só sacerdote, ele era da linhagem do sumo sacerdote, descendência de Arão, por Eleazar. Esdras, primeiro, recupera a palavra de Deus, porque ele dispôs seu coração a buscar a lei do Senhor. Recupera a palavra de Deus. Como podemos ser um sacerdote santo sem a palavra de Deus? E se Deus deixar de nos revelar a sua palavra? E se Deus deixar de falar ao nosso coração? Irmãos, o que será de nós? E se as escrituras não forem mais abertas para nós? E se nós tivermos uma abordagem puramente intelectual das escrituras? A história já está aí para nos dizer o que aconteceu. Liberalismo, incredulidade, corações áridos. Irmãos, tem tantos chamados eruditos cristãos que se parecem como aquelas moscazinhas que pousam em lagoas e são tão leves que elas conseguem patinar na lagoa como se fosse um ringue de patinação. Vão para lá, vão para cá, vão para lá, vão para cá. Tão leves que elas são, essas moscas. Mas elas nunca conseguem dar nem um só mergulho. Assim se parecem muitos chamados eruditos cristãos. Falam sobre tudo, mas nunca dão nenhum mergulho na palavra de Deus, porque não conhecem
aquele e aquilo de que fala. Então, quando Esdras retorna, esse era seu coração: recuperar a palavra de Deus, fortalecer o serviço. Está aí o nosso tema: sacerdócio na casa do Senhor. Esdras levanta a linhagem dos levitas, traz mais sacerdotes, traz mais vasos sagrados para o templo. Eles tinham ficado na Babilônia, Esdras traz de volta. E por último, Esdras atua na purificação do povo para Deus, exortando-os a que despedissem as esposas de casamentos mistos. Os irmãos se lembram da história ali, purificando o povo para Deus. Recupera a palavra, fortalece o serviço e purifica o povo para Deus. Que elementos importantes nós temos nesse livro de Esdras, quando nós falamos sobre sacerdócio santo no Novo Testamento. Então vamos fazer um intervalo aqui. Na próxima sessão, Senhor permitindo, nós vamos então a Romanos 12. Vamos ver ali um pouco desse serviço sacerdotal do Novo Testamento em funcionamento. Vamos então, mais uma vez, orarmos, agradecer ao Senhor e fazemos o intervalo. Senhor, confiamos uma vez mais nosso coração a Ti, te suplicando que o Senhor explique e aplique essas Tuas palavras no nosso coração. Queremos viver para Ti como filhos sacerdotes. Desejamos sim, de todo o nosso coração, que o Senhor encontre prazer e satisfação em nós. Que o Senhor abra, por Tua graça, junto conosco, todos os departamentos de nosso coração, para que tenhamos um coração integral para contigo. Aguardamos em Ti, Senhor. Continue falando conosco. Por Tua graça, por amor de Teu nome. Em Cristo Jesus oramos. Amém.